Olha, nós começamos a edição de hoje aqui do jornal falando sobre a violência na nossa região. Mas dessa vez não diretamente de mais um caso. É que toda a situação que o litoral do estado passa nesse momento, há anos, no sentido da violência inclusive, tem gerado aí medo e pânico em muitas pessoas, né? Além dos prejuízos materiais que essas situações causam, há também os traumas psicológicos que também afetam a rotina de toda uma sociedade que acaba sendo inserida nesse contexto. A crescente violência tem assustado muitas pessoas no litoral paranaense. Entre os crimes, os homicídios são os que mais aterrorizam os moradores, principalmente pela forma como eles acontecem. Execuções em plena luz do dia e em horários de grande movimento nos bairros. Em um rápido levantamento, de 2018 até agora, 714 pessoas foram executadas na região. Paranaguá, há alguns anos, tem se destacado como a cidade mais violenta, e isso faz com que os moradores andem com medo pelas ruas. Praticamente trancafiada dentro do nosso próprio lar, né? Do nosso próprio trabalho. Eu mesmo saio da minha casa, eu já coloco meu celular bem escondidinho, né? Para não ter o risco de ser assaltada, principalmente essa minha rua aqui. Essa rua aqui é a rua do lado da catedral. Deu 6 horas, é muito perigoso sair. Eu mantenho a porta fechada, né? O estabelecimento sempre fechado, todos aqui têm a porta fechada. Por quê? Se precavendo por conta da segurança. Todas essas notícias têm gerado muitos problemas psicológicos ao redor do mundo. Muitas pessoas também acabam entrando em depressão ou até mesmo sofrendo com a síndrome do pânico. E deixam de fazer tarefas simples por medo da falta de segurança. A ansiedade, o TAG, que é a ansiedade generalizada, né? O transtorno de ansiedade generalizada. E aí, pela ansiedade, a gente vai tendo outros casos que a gente vai percebendo que vão evoluindo, como uma depressão, terror noturno. E as situações de violência que vem da vulnerabilidade, né? Quando você se sente vulnerável, você fica aí temeroso e você tende a adoecer. Né? Porque quanto mais tempo você fica exposto a esse tipo de situação, de estresse, você tem aí um quadro clínico que vai adoecer. Janelas, portas trancadas e o medo de dormir à noite são alguns indícios dos sintomas causados pelo medo. Essas ações causam transtornos e prejuízos físicos e materiais na sociedade. A segurança, a gente sabe que é um dos pontos, é um dos critérios que levam o indivíduo a ter aí a depressão. Na depressão nós temos nove critérios. E um desses critérios é a segurança. Quando o indivíduo perde essa segurança, ele pode vir aí adoecer e entrar num quadro depressivo. Neste início de ano, o litoral do Paraná já registrou 8 homicídios, sendo 4 deles em Paranaguá. Em um dos casos mais recentes foi uma tentativa, um atentado a tiros, onde criminosos utilizaram um fuzil, um armamento pesado. Isso chamou a atenção da sociedade para os crimes que estão crescendo cada vez mais na cidade de Paranaguá. A sensação de insegurança faz com que a Rosemary de Araújo tenha medo de andar sozinha, e isso acaba aumentando a sua atenção nas ruas. Eu tenho muito medo, assim, porque é muito violento. Apesar de tudo, é uma cidade boa, acolhedora. E outra coisa também eu não saio de casa sem fechar minhas portas, tenho que fechar bem, apesar de tudo, mas tem que tomar providência com isso, sobre segurança, né? Eu gosto de Paranaguá, Paranaguá é uma cidade muito acolhedora, gosto de trabalhar aqui, tem minha filha que mora aqui, minha sobrinha, mas eu me sinto muito insegura por causa disso. A gente precisa entender que esse não é o nosso mundo. O mundo da drogadição, né, do tráfico de drogas, não é a única opção. A educação, sim. Nós podemos trazer para os nossos filhos aí filmes educativos, bons livros, a condição de estudar, de boas escolas, né, conversar com o município, com o estado, que ofereça bom estudo, porque os jovens não podem entender que o tráfico de drogas é uma opção ou a única opção na nossa cidade. Não. A gente tem boas opções e a gente deve criá-las para os nossos jovens, mudando o foco aí. Na verdade, toda essa situação desencadeia até de uma criação, muitas vezes errada, né? E aí aquela criança segue crescendo no seu dia a dia, com vários problemas dentro de casa que acabam externando fora, na rua também, e acabam caindo, né? Nesse caminho maldoso, que é o caminho da droga, que é o caminho do roubo, que é o caminho da traição. São todas essas situações negativas, né? Talvez a gente, enquanto sociedade, tenhamos que mudar isso como um todo desde lá do início. Desde o início da vida, quando a mãe ainda está com a criança dentro do ventre.
e conversando com ela desde lá para que a gente possa criar um mundo melhor. Eu não estou falando só do litoral do Paraná, não. Estou falando do mundo como um todo, né? Haja visto as guerras que a gente tem mundo afora por aí. Acho que a gente precisa, de uma vez por todas, né, tentar mudar essa consciência do viver bem, viver em harmonia em sociedade com todo mundo, para que a gente diminua casos assim, de doenças psicológicas que estão cada vez mais em voga, né? Em toda a nossa região, em todo o nosso país e no mundo como um todo.